Vênus não nasceu sorrindo, ela nasceu do corte, do sangue, da rebelião. Quando Cronos, Saturno, com sua foice afiada, castrou o céu, Urano, o sêmen do deus caiu sobre o mar e daquela espuma sangrenta surgiu uma deusa inteira, bela, intocável, mas também carregando no sal da sua origem a memória de um mundo ferido. Vênus é, portanto, o amor que nasceu do trauma, a beleza que não nega a dor, mas a sublima. A deusa que nos ensina que o prazer não é fuga, é alquimia. Ela governa os sentidos, os valores, os afetos, a arte de atrair. Mas por trás de cada flor que ela toca, há uma raiz e, às vezes, espinhos. Enquanto Mercúrio pensa, Marte age, Saturno delimita, Vênus atrai, seduz, harmoniza ou rejeita. E quando ela muda de signo, o mundo muda de sabor. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Verdoliva, eu leio o céu, os símbolos do céu, como quem escuta o sussurro de uma grande alma. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo aqui no canal, porque aqui astrologia não é só previsão, ela é iniciação. E neste vídeo vamos falar sobre Vênus em Touro, fazer um giro nas 12 casas com as dicas, o desafio, as citações. Vamos conhecer um dos mitos que eu escolhi especialmente para essa travessia, essa configuração de Vênus em Touro, que inicia sua travessia no dia 6 de junho de 2025. Vênus volta para casa. Touro é o seu reino de terra firme, é o corpo que sente, o colo que acolhe, a fruta que amadurece no tempo certo. Aqui ela não está interessada em idealizações. Vênus em Touro quer toque, pele, música, tempo bom, comida feita com amor e um dinheiro que traga segurança e não só status. Mas esse trânsito vai além do estereótipo e do conforto e do prazer. Vênus em Touro nos ensina que o verdadeiro valor não está em se vender, mas em se sustentar. Que alto valor é não mendigar migalhas emocionais, nem forçar encaixes em moldes que apertam a alma. É plantar onde a terra fértil. É cultivar relações como se cultiva uma horta, com presença, paciência, respeito ao ciclo de cada semente. Mas nem tudo são pétalas nessa travessia. Logo que Vênus se instala em Touro, enquanto caminha, faz oposição a Lilith em Escorpião. E isso ninguém quer olhar de frente, mas Vênus vai ter que olhar. Lilith é a exilada do paraíso, aquela que foi chamada de sombria só por não aceitar submissão. Ela também conhece os jogos do desejo, mas joga fora do roteiro. Enquanto Vênus em Touro busca segurança, Lilith em Escorpião quer entregar tudo ou destruir tudo. Enquanto uma quer estabilidade, a outra quer fusão. E quando essas duas se encaram, surgem dilemas como o que é autêntico em mim e o que é personagem sedutor. Estou escolhendo o que me nutre ou o que me prende por carência. Meu prazer é meu ou é o que esperam de mim? Essa oposição pode trazer desconfortos, especialmente em relações que estão apenas sustentadas por aparência ou conveniência. Mas também pode ser libertadora, como um espelho que mostra onde você se esconde por medo de ser rejeitada ou ao ser verdadeira. Mas ainda tem mais, porque o céu de junho ele quer os seus dois pés no chão e o coração entre as estrelas. Vênus chega em Touro como quem volta para casa depois de um exílio entre o fogo e a água. Foram semanas em que navegamos as águas emocionais de Peixes, depois atravessamos o impulso do desejo bruto de Áries, entre idas e vindas, porque foi um ano em que ela retrogradou, e agora ela nos chama para aterrissar. Mas ela não está sozinha nessa dança. Assim que ela se ancora na terra fértil de Touro, Júpiter entra em Câncer no dia 9 e isso muda tudo. São os dois grandes benéficos do céu, agora em signos que se acolhem como filhos pródigos. Júpiter em Câncer expande o campo emocional, ativa o ventre psíquico do zodíaco e nos convida a curar e confiar.
não só na sorte, mas na nutrição, no laço, no cuidado. Mas como toda bênção cósmica, essa também vem com um desafio. Logo na sequência, Júpiter também forma uma quadratura com Saturno e Netuno em Áries, e esse é o ponto de tensão onde o passado e o futuro, o corpo e o espírito, a fé e a ação se esbarram. Saturno em Áries é o guerreiro que carrega o peso do mundo nas costas e diz: não espere mais, assuma. Netuno em Áries sussurra: quem é você sem seus títulos, sem seus medos, sem sua máscara social? E Júpiter em Câncer responde: eu sou o que sinto, eu cresço onde amo e sou amado. Essa cruz de tensões nos convida a amadurecer emocionalmente. Não se trata mais de sobreviver, trata-se de sentir, de ouvir o corpo, as sensações, de incorporar e aterrar a sua alma na terra e sustentar o seu chamado para você ser inteira ou inteiro. Vênus em Touro é a prática do desejo encarnado. Até 3 de julho temos pelo menos aí 30 dias para praticar o que ela nos ensina. Que prazer não é luxo, é presença. Que valor não é performance, é coerência entre corpo, alma e escolhas. Depois de tudo que foi despertado no eixo Áries e Peixes, agora é hora de integrar. Touro é o signo do e agora. Você chorou, você lutou, e agora? O que você planta? E a oposição que Vênus faz com a Lilith em Escorpião nos lembra que o prazer verdadeiro não nasce do controle, mas da verdade. É o momento de encarar onde você ainda teme entregar, onde sabota o afeto, a sexualidade e até a sua relação com o dinheiro por feridas antigas. Essa é uma dança entre o que atrai e o que assusta. Entre o que você deseja que permaneça, que frutifique e o que você precisa ser liberado, descartado, transmutado. Entre o que é macio e confortável, lembrando que Touro morre nas justificativas, na preguiça, nas lamentações. E o que é visceral e precisa ser observado, para não virar má água ou inflamar na frustração e rebeldia em Escorpião. E então, no dia 18 de junho, Marte entra em Virgem. E logo de cara faz um sextil com Júpiter em Câncer. E essa é uma bênção estratégica. Se Vênus está enraizando amor e desejo, e Júpiter está expandindo emoção e fé, Marte em Virgem vem construir. Ele é o operário da alma. Não grita, não exibe, mas faz. Com disciplina, com método, com propósito. Essa tríade, Vênus em Touro, Júpiter em Câncer e Marte em Virgem, é uma rara alquimia de terra e água que pode ser profundamente curativa. Aqui está o chamado: construa a vida que você sonhou em Peixes. Defenda a verdade que você descobriu em Áries. E plante no chão firme de Touro com cuidado, virginiano. Junho não é um mês de explosão, é um mês de encarnação. De pegar tudo o que se passou nos últimos meses e perguntar: como isso se manifesta agora no meu corpo, na minha rotina, nas minhas relações? É um tempo de processar as águas de Peixes, sonhos, feridas, fé. Temperar o fogo de Áries, impulsos, desejos, renascimentos. Enraizar em Touro, valor, presença, prazer. Expandir em Câncer, cuidado, acolhimento, pertencimento. E refinar em Virgem, serviço, estratégia, saúde. Essa jornada é coletiva, mas é também profundamente pessoal. E tudo vai depender de onde Touro, Escorpião, Câncer e Áries e Virgem estão no seu mapa. As dicas para navegar neste trânsito é: abrace o corpo como um templo, mime-se, toque-se, honre a sua matéria, mas pergunte-se também: o que estou tentando anestesiar? Reavalie seus valores. O que você realmente valoriza? Dinheiro, tempo, liberdade, relações honestas? Talvez esteja na hora de mudar a moeda com a qual você negocia a sua energia. Olhe para o desejo sem vergonha. Lilith vem provocar.
Se você se sentir irritada, ciumenta ou intensamente atraída por algo, por uma situação, por uma atividade ou por alguém, investigue em vez de se julgar. Permita o confronto entre o prazer e profundidade. Nem todo prazer é raso, né? Agora fomos um pouquinho atrapalhados. Eu não sei se eu edito ou não, né, dona Ebinha? Fala oi pra todo mundo. Deita aqui. Hebe é a deusa do prazer. É uma das deusas do prazer. Só porque eu tô falando de prazer. Então, permita o confronto entre prazer e profundidade. Nem todo prazer é raso. Nem toda intensidade é destrutiva. Aprenda a dançar entre os dois. Seja como um gato. Se der prazer, você vê que eles estão em todo momento em busca de prazer. Eles dormem quando eles querem, descansam quando eles querem, comem quando eles querem, ninguém manda neles. Seja como um gato, seja um pouquinho mais como um gato. Lembre-se que a beleza que encanta é a que já conheceu o caos e ainda assim escolheu florescer. É hora de encarar algumas questões. Posso pertencer a mim mesma ou a mim mesmo e ainda assim pertencer aos outros também? Posso liderar com fogo e com coração ao mesmo tempo? Onde você precisa desacelerar para sentir o que realmente importa? O que é prazer para você hoje e você não tem? Que vínculos pedem nutrição real e não apenas manutenção de aparência? Onde você pode simplificar sem se abandonar? Qual ritual você pode criar para se lembrar todos os dias que você está viva, encarnada, presente? Isso tem a ver com prazer em viver. Lembre-se que a alma, ela encarna realmente quando o prazer encontra o propósito. O mundo não precisa de mais velocidade, nem de mais certezas absolutas. Precisa de uma vontade, precisa da vontade da alma para viver. De beleza viva, de gente que sente o chão sob os pés enquanto dança com as estrelas, dança com suas vontades, seus desejos, né? Os desejos da alma, do coração. E Vênus em Touro é essa coreografia, linda, lenta, mas inteira. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver tantas pessoas desconectadas e desperdiçando suas vidas aqui na Terra, né? Com aquele olhar morto, aquela cara fechada, parece uma nuvem negra chegando, né? Vivendo uma vida sem significado nenhum, a não ser comer, beber e dormir. Conhece alguém assim? Sem algo para realmente se autorrealizar. Porque quando nós nos sentimos realizados em algum, não dá para ser realizado 100% do tempo todo, mas quando nos sentimos realizados em algumas partes de nós mesmos e de nossas vidas, nós expandimos essa energia para os outros. Não somos peso, somos asas, né? Nós não somos desagradáveis ou suportáveis, somos desejados, amados, queridos, né? Quanto mais desagradável, quanto mais desagradável é uma pessoa, mais essa pessoa pensa, acredita e deseja também que os outros a suportem. Isso é fato, não é achismo, né? É só olhar em volta, olha para aquela pessoa da sua família, ou pessoas da família, amigos, colegas de trabalho que parecem que já morreram por dentro, né? Apenas vivem no automático, sempre reclamando de tudo e de todos e muitas vezes perturbando a paz de outras pessoas. Quem inferniza os outros tem o inferno dentro de si. O céu e o inferno, eles não estão num plano superior ou inferior de existência, eles moram dentro de nós. Então, do mesmo jeito que nós plasmamos o que está no nosso interior para o exterior, quando estamos encarnados, nós plasmamos também quando não estamos. Entende? É simples, mas é pouco compreendido isso. E é por isso a importância de fazer da sua vida o céu de cada dia, né? Faça chuva ou faça sol. Eu digo no sentido de imprimir valor, prazer verdadeiro, não apenas o ilusório ou o imediato,
né? Porque, em primeira verdade, a coerência, a inteireza na vida é trazer o céu para a terra, é fazer jus ao corpo, né, que foi conquistado, sabe? Por isso eu sempre estimulo todos, né, a buscarem um tipo de prazer que não se constrói no imediato, às vezes, né, ou sempre na facilidade. Mas e se existe um propósito, uma meta, um caminho para qual a alma está chamando, até os desafios eles ficam mais fáceis de serem encarados ou de superados, porque existe uma meta, existe um propósito, né? Quando o objetivo é material, nosso sustento, nossas conquistas, nossa relação com o dinheiro, nossas relações pessoais, elas estão alinhadas com os prazeres e os desejos da nossa alma, tudo floresce com mais grandiosidade, fazendo sentido real, né? Nos mantém sadios, plenos, mais calmos e mais realizados. Isso é muito de Vênus em Touro. Todo esse vai e vem de Vênus nos mostrou muita coisa. Para mim, por exemplo, caminhou por lugares intensos no meu mapa. Caminhou pela minha casa, pelas minhas casas 1 e 2, né? Ou seja, ela passou por mim literalmente na casa 1, né? Pela minha essência, expressão, pelo meu valor também. Na casa 1, onde eu também tenho Norte-Sul em Peixes, né? Essa travessia foi muito profunda, nos tratou apenas da minha imagem, né? Ou da maneira como eu me expresso, mas de quanto eu ainda me sacrificava, né, pelos outros, de quantas vezes eu me desfazia para manter um vínculo, para evitar conflito, né, para continuar sendo, às vezes, o que eu chamo de luz em cenários que só me sugavam. Todo mundo é luz em algum lugar, em algum ponto, é uma anteninha, né? Você acaba ou expandindo luz ou tragando a luz das outras pessoas, para quem tem aqueles inferninhos dentro de si. Mas Vênus ali, para mim, iluminou padrões antigos, ancestrais, de ver outras vidas, de dissolução, de cuidar tanto, de doar tanto, que eu esquecia, ou eu nem sabia onde eu começava e onde o outro terminava e começava, entende? Né? De colocar sempre outros em primeiros, segundos, terceiros lugares, né? Me deixar em último, foi duro perceber, mas também foi libertador, né? Que quem estava fazendo isso não eram os outros, era eu. E Vênus em Peixes, ela me fez enxergar, né, que o amor que se sacrifica demais não é mais amor, é ausência de si, tá? Então, e quando ela esteve em Áries, algo mudou, reacendeu minha centelha, eu comecei a me reconectar com o que me anima, que é outra expressão ou palavra para a alma, o que me anima de verdade, né? E tomar atitudes mais firmes e dizer mais não, sem culpa, e mais sim para mim, né? Na casa 2, onde eu tô lá com Saturno e Netuno caminhando, o teste foi outro, né? Foi como se o céu dissesse: agora que você sabe quem você é, o que você vale? Mais ou menos isso, né? Eu precisei responder a essas perguntas com escolhas concretas. Tá? Essa casa me colocou diante de velhas dúvidas sobre merecimento, abundância, autossustento, né, emocional, material, financeiro. Meus medos, né, sobre segurança financeira foram colocados em xeque. E por isso eu sempre digo, né, já falei outras vezes aqui no canal, quando eu comecei a me valorizar de verdade, aí sim foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. Mais clientes chegaram, mais pessoas se conectaram comigo aqui no canal, né? Até o dinheiro flui melhor, as conexões, as relações, tá? Porque eu parei de me moldar, né, para ser aceita, e parei de servir de capachinho também para algumas pessoas, entende? Então, Saturno exige o que da gente? Responsabilidade. Netuno pede confiança no invisível. E Vênus veio unir os dois numa beleza prática, tá? Ela nos mostrou, está nos mostrando que espiritualidade, né, também é saber, por exemplo, cobrar, se valorizar, também é se sustentar, sustentar o que se é, com firmeza, com beleza, com fé, com arte. Ela agora, por exemplo, vai caminhar na minha casa 3. Né? E eu já tava sentindo algo diferente, eu já tô o quê? Eu sei que a fala, a palavra, a minha escuta, as trocas diárias,
né? Vocês são meus irmãos de alma, né? Então, Vênus, eu já tô sentindo essa exigência dela para me conectar com vocês de uma maneira mais prática, contando mais sobre a minha vida, sobre como a astrologia mudou a minha vida, sobre como ouvir essa voz e colocar essa voz em prática, né? Agora a minha voz é que tá querendo voar de outras maneiras, né? Ela quer ser palavra bonita, mas não vazia, né? Que é o que eu faço aqui no canal. Ela quer ser ponte entre o que eu vivi e o que eu posso ensinar, certo? Entre o que eu falo, eu preciso falar de corpo inteiro. Então é mostrar na real, na prática, na vivência, né? Falar realmente o que eu acredito, o que eu sigo, compartilhar ainda mais a minha filosofia de vida, a minha visão, minha religiosidade, né? Talvez por quê? Porque Lilith tá lá puxando meus pés na casa 9, né? E eu tenho Sol e Urano conjuntos ali naquela casa, final da casa 9. Então eu estou me libertando de velhos julgamentos, velhas críticas, né? Ao escrever, gravar, comunicar, né? De fazer da minha palavra o meu lar, né? O meu conteúdo como um abraço em você. E eu dei o meu exemplo, mas toda essa dança, ela tá acontecendo em alguma área da sua vida, né? Por isso que nós utilizamos a palavra mapa para astrologia e numerologia, né? Porque são guias que nos orientam, que nos mostram um caminho. Não é aleatório, é nosso GPS, é o GPS da alma. Ali a gente encontra explicação, consciência, orientação, é um guia mesmo de como nos desenvolver e melhorarmos a nossa vida na prática, né? Melhorarmos a nossa alma, a nossa consciência enquanto encarnada. Mas vamos lá, agora para fechar esse vídeo, como quem sela um encantamento para vocês, eu vou te contar um dos mitos de Vênus, né? Não o do nascimento lá das espumas, que nós já evocamos, mas uma história que fala de ciúmes, beleza, poder, né? E que tem tudo a ver com esse momento aí que Vênus e Lilith se enfrentam. O mito de Vênus e Psique, quando o amor precisa morrer para nascer verdadeiro. Afrodite, que é a nossa Vênus, era uma deusa com ciúmes, caprichos, poder, desejo. Quando os humanos começaram a idolatrar Psique, uma mortal de beleza estonteante, Vênus ficou furiosa. As pessoas estavam esquecendo seus templos, suas oferendas, seus rituais para adorar uma simples mulher. Sentindo-se traída, Vênus ordenou para seu filho Eros, deus do amor, que lançasse uma flecha em Psique para que ela se apaixonasse pelo homem mais feio e miserável da terra. Mas Eros viu Psique e se feriu com a própria flecha. Apaixonou-se por ela perdidamente. Escondido, ele a levou para o palácio onde a amava nas sombras, sempre sem mostrar o seu rosto. Psique vivia em muito luxo, mas não podia olhar para ele. O amor era intenso, mas cego. Até que, movida pela dúvida, Psique quebra a regra. Segura uma lamparina enquanto ele dorme e vê seu rosto. Uma gota de óleo quente cai e o amor se dissolve. Eros desaparece e Psique inicia uma jornada de reconquista. Ela, desesperada, inicia uma jornada de provas e dores para reencontrá-lo. Quem impõe essas tarefas? Afrodite. Ou Vênus, que enfurecida impõe 4 tarefas impossíveis à jovem. Missões cruéis e quase inalcançáveis. A primeira foi separar uma montanha de grãos de diversos tipos que tinham sido misturadas, né? E ela trabalhou muito, até que ela, claro que não estava conseguindo fazer muita coisa, adormeceu extenuada. Durante o seu sono, surgem milhares de formigas que, grão a grão, os separam do monte e os reúnem conforme a sua categoria. E a tarefa foi concluída. Então Afrodite pediu que a moça lhe trouxesse a lã de ouro de Velocino de ouro. Após longa jornada, Psique encontrou os ferozes animais que não deixavam que ela se aproximasse. E uma voz surgiu dos juncos ali do rio e a aconselhou:
que ela devia procurar um espinheiro onde os carneiros vão beber a água e nas pontas dos espículos recolher toda a lã que ficava presa lá. Então, com essa ajudinha, a tarefa foi concluída. Afrodite não feliz ainda, então pede para um pouco de água, da água suja, da nascente do rio Estige. Só que o Estige, ele nascia de uma alta montanha, muito íngreme, que era quase impossível de escalar. Ela quase caiu tentando subir. Então as águias de Zeus, nosso Júpiter, surgem e voam com ela até o alto, enchendo-a com água, e a tarefa foi concluída. Afrodite, perversamente enfurecida, percebeu que teria que usar de meios mais poderosos. Inventou que ela tinha perdido um pouco da sua beleza por cuidar do ferimento de Eros. Então ela pede a Psique que vá ao reino dos mortos, Hades, Plutão, e peça à rainha Perséfone um pouco da sua beleza. Afrodite estava certa de que ela não voltaria viva dessa, né? Mas Psique vai até o reino dos mortos e ela consegue convencer Perséfone a encher uma caixa com a sua beleza para Afrodite. Então Psique está indo de volta lá para Afrodite para levar a caixa quando ela pensa que a sua beleza também havia se desgastado depois de tantos trabalhos, né? Ela não resistiu e resolve abrir a caixa. E então ela cai em sono profundo. Eros, já curado da sua queimadura, vai ao socorro da sua amada, põe de volta o conteúdo na caixa, desperta Psique e pede que ela entregue a caixa à sua mãe. Enquanto isso, enquanto a Psique vai lá entregar a caixa, Eros vai a Zeus e suplica a ele que advogue em sua causa. Zeus concede esse pedido e consegue até a concordância de Afrodite para que os dois se casem. Psique é tornada imortal, né, e fica aí unida a Eros. E mais tarde, eles tiveram até uma filha, cujo nome foi Edone, a deusa do prazer. Psique em grego significa alma. Em romano significa anima. É uma divindade que representa a personificação da alma. Em quase todas as tarefas impossíveis que Vênus impôs a Psique, algo ou alguém a ajudava. Formigas recolhiam os grãos, planta ou um deus invisível que falava lá no rio, animais que ajudavam, até mesmo o próprio submundo lhe ajudou. Parece mesmo que sempre há uma força invisível que a guia no momento certo, quando tudo parece perdido. Mas isso não é um golpe de sorte. Essa é a alma, Psique, sendo sustentada pela inteligência espiritual do cosmos. Algo que os antigos sabiam e que hoje chamamos de sincronicidade, intuição, guia interior ou guias mentores espirituais. Por que eu escolhi esse mito? Porque Vênus em Touro, enfrentando Lilith em Escorpião, é isso. É o momento em que o amor confortável precisa encarar a sombra, precisa encarar a verdade. É a hora em que o desejo de segurança encontra o medo de entrega total. É a beleza que se vê ameaçada pela profundidade. É a máscara que precisa cair para que a verdade sobreviva. Vênus quer prazer, Lilith quer verdade. E veja como tudo isso se conecta com o céu de agora. Vênus, a pequena benéfica em Touro, quer que a gente confie no corpo, no presente, na vida simples, mas firme. Lilith em Escorpião nos leva até os porões da alma, onde o controle precisa morrer. Júpiter em Câncer é o grande benéfico que está dizendo: você não está sozinha, sozinho. Existe amparo, existe colo, existe sorte. Mas ela vem quando você se entrega, não quando tenta controlar. E Marte, Norte Sul em Virgem, nos lembra que é preciso agir sim, mas que a verdadeira ação espiritual começa na escuta do que a alma deseja e precisa, sem tanta crítica e perfeccionismo. O que Psique, a alma, viveu não foi sorte cega, foi merecimento invisível. Ela não manipulou, não trapaceou, teve medo, sim, duvidou, sim, mas continuou. E o universo respondeu. Esse é o tipo de golpe de sorte que vem quando o coração se alinha com a alma. Faz sua parte,
para ser protagonista da sua história e confia. Talvez seja essa a verdadeira mensagem que Vênus em Touro está sussurrando para nós agora, enquanto encara Lilith, né? E é apoiada por outros trânsitos. Não é sobre vencer, é sobre confiar que você será sustentada mesmo quando não sabe como. E esse tipo de confiança não nasce de fórmulas, né? Nasce de estar viva, inteira, inteiro e disposto ou disposta a sentir, mesmo quando tudo parece escuro. Psique não voltou a ser como era, ela se tornou imortal, porque a alma que atravessa o submundo não morre, renasce maior. Guarda essa história com você, como quem guarda uma semente dentro da terra. Ela vai brotar quando você menos esperar, ok? E agora sim vamos fazer um giro pelas 12 casas com Vênus. E claro, se esse vídeo tocou de algum jeito venusiano em você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, né, para continuar essa jornada comigo. Seja membro aqui do canal, tem conteúdo exclusivo sobre planetas nos signos e nas casas, né? E claro, deixa o seu comentário de luz aqui, porque esse espaço está se tornando terapia coletiva e você sabe que eu leio e respondo tudo com muito, mas muito carinho, muita gratidão e muito prazer. Sinto muito prazer em fazer isso com vocês, tá? Agradeço demais até por vocês estarem aqui comigo, tá? Vamos lá? Se Vênus está caminhando na casa 1, corpo, imagem, identidade. A sombra, medo de se expor, insegurança sobre a sua beleza ou valor, achar que precisa ser aceita para existir. A dica prática aqui é: confie na sua presença, seu corpo é seu templo, vista-se de si mesma. Como acender essa luz? Quando você se ama por inteiro, a sua presença já basta. Frase para você de Clarissa Pinkola Estés. A mulher que se conhece deixa de se encaixar e começa a se expressar. Isso vale para o homem também, tá? Se tá caminhando na sua casa 2, dinheiro, valor próprio, segurança. Na sombra, apego às garantias externas, medo de perder segurança ou de cobrar o que você vale. Então a dica prática aqui é: redefina o que é abundância para você, né? Vale começar por dentro, né? Reconheça o seu valor. Como é que você acende essa luz? O que você vale não se mede com etiqueta, né? Mas com verdade. Então imprima dentro e não fora. Não são as coisas que têm valor, é você, tá? Frase de você, Marion, para você, são duas frases, aliás. A primeira é de Marion Goodman. Você pode se encontrar nos lugares mais silenciosos quando não está tentando se provar para ninguém. E a segunda de Audre Lorde. O amor próprio não é vaidade, é um retorno ao sagrado que habita em nós. Ok? Se Vênus está caminhando na sua casa 3, comunicação, estudos, irmãos. A sombra aqui é falar para agradar, calar para evitar conflito, dificuldade às vezes em mostrar vulnerabilidade, mostrar as suas verdades, suas feridas. A dica prática aqui é: fale a sua verdade com doçura, escreva, se expresse, crie novas palavras para si. E assim você expressa diferente também para os outros, ok? Como é que você acende essa luz? A sua voz tem poder de cura. Use com coragem e com muito amor. Frase para você de Virginia Satir. Palavras são mágicas e quando ditas com alma podem curar o que o toque não alcança. Se Vênus está caminhando na sua casa 4, família, lar, raízes emocionais. Aqui a sombra é relações familiares desequilibradas, medo de não pertencer, sufocamento emocional, né? Então a dica aqui é: crie seu próprio ninho. Você não precisa seguir o modelo emocional da sua família, ok? Coloca o teu eu, o teu desejo, o teu prazer em prática. Como é que você acende essa luz? Você pode ser a raiz e asa. Pertença primeiro a si mesma ou a si mesmo. Frase para você são duas.
da doutora Thema Bryant. Curar a si mesma é reescrever a história da sua linhagem, é escolher ser a ancestral que rompe o ciclo. E a segunda de Laura Gutman, a mulher que aprende a cuidar de si mesmo cura gerações. Lembrando que isso vale para homem também. Casa 5, amor, criatividade, filhos. Na sombra, autoimagem ligada ao reconhecimento dos outros, medo de brilhar por ser rejeitado, não aplaudido ou não validada pelos outros. A dica aqui é: expresse seu amor com liberdade. Crie sem medo de crítica, brilhe com a sua autenticidade, seu valor é único, tá? Você é uma pessoa única. Como é que você acende essa luz? Brilhar sem pedir permissão é um ato de amor próprio. Expresse-se. 2 frases para você. A primeira é da Julia Cameron. A criatividade é a linguagem da alma. Quando você a sufoca partes de si que ainda nem nasceram. E a segunda de Marion Woodman. O prazer é a expressão espiritual mais espontânea da alma encarnada. Você está caminhando na sua casa 6, saúde, rotina, trabalho. A sombra aqui é exigência externa com o corpo, com os afazeres, muita exigência, se exigir demais. Autocrítica que às vezes paralisa, sabota. Talvez você seja muito severa ou severo com você, tá? Dica prática aqui é: organize-se com mais leveza. Rotinas podem ser sagradas se servirem à sua alma, ok? Então, cuidado com a sobrecarga, né? Tenta encarar as coisas, mesmo que com mais lentidão, mesmo que seja, né, de uma forma mais lenta, mas que seja mais prazerosa e menos carregada de dor, né? Carregada de desprazer, ok? Como é que você acende essa luz? Ser devota da sua saúde é um ato espiritual, ok? 2 frases para você. A primeira é de Marsha Linehan. A saúde não é ausência de doença, mas presença de sentido. A segunda é de Anodea Judith. A espiritualidade começa quando você escuta o corpo e responde com gentileza. Okay? Se está caminhando na sua casa 7, relacionamentos, parcerias, casamento. Na sombra, relações baseadas em necessidade, medo de ser abandonada, se você for verdadeira, né? Então, dependência, muitos ciúmes, né? Touro é ciumento, as pessoas não falam muito disso, mas Touro é um signo dos ciúmes também, fala só de Escorpião, mas Touro é apegado, gente, ok? Então, a dica prática aqui é: ame com presença. Relações sustentáveis nascem de vínculos verdadeiros. Então, cuidado com os ciúmes, cuidado com esse apego, cuidado com a dependência, né? De se invalidar, às vezes, por essa necessidade emocional do outro te validar, entende? Como é que você acende essa luz? O amor real começa onde termina o medo de ser você, ok? Frase para você de Ana Beatriz Barbosa. A dependência afetiva é uma prisão disfarçada de amor, ok? Casa 8. Intimidade, sexualidade, transformações. Aqui a sombra é o controle no sexo, controle excessivo no sexo, nas emoções ou descontrole nessas coisas, ok? Vínculos de poder, relações de vínculos de poder, medo de se fundir às vezes com o outro, né? Algum problema também em relação ao financeiro de você com o outro, né? Se você está numa relação onde o financeiro também se funde, ok? Traumas, bloqueios, né? Essas são as coisas para quais você vai ter que olhar, tá? A dica prática aqui é: confie no outro sem se apagar. Desejo pode ser sagrado quando há entrega com consciência. Então não se sabote, não sabote seu prazer, né? Se entregue aquilo que o teu corpo está pedindo para você fazer. É uma área de descobertas também em relação à sua sexualidade, ok?
Então tá mais simples, né? Que eu vou meio que repetir, porque como acende a luz aí, o prazer é sagrado quando vem com entrega e com verdade. Seja verdadeira, ok? Ou verdadeiro. Frase para você é de Jian Shinoda Bolen. Integrar a sombra é um ato de amor por si mesmo. Se caminha pela casa 9, crenças, espiritualidade, viagens, na sombra, crenças rígidas, medo de mudar, espiritualidade baseada em dever ou punição, tá? Dica prática aqui é amplie sua fé. Suas crenças também precisam respirar e se atualizar. Cuidado com a rigidez mental, crenças que não se modificam, ok? Como é que você acende essa luz? A fé que te sustenta é aquela que te acolhe. Frase para você é de Alice Miller. Não podemos nos desenvolver espiritualmente sem antes nos tornarmos emocionalmente honestas. Se Vênus está caminhando na sua casa 10, aí missão, carreira, visibilidade pública, autorrealização. Na sombra é viver para atender as expectativas dos outros, medo de se mostrar e perder a admiração. A dica aqui é suba no palco da sua vida. A verdadeira autoridade nasce da integridade, ou seja, você mesmo, expondo quem você é, ok? Como é que você acende essa luz? A carreira, uma profissão, uma autorrealização feita com alma tem raiz. A frase para você é de Lise Bourdieu. Sucesso verdadeiro é ser inteira em do julgamento, porque é uma casa de projetos para o futuro também, ok? A dica aqui é se conecte com quem te nutre, em lugares que te nutrem. Projete seus sonhos reais, né? De alguma maneira, vai em busca daquilo que você deseja, que você está idealizando, daquele seu projeto, ok? Como é que você acende essa luz? A rede que te sustenta começa com quem te enxerga. Então, assim, vai em busca de lugares que te tragam prazer. Não fique em lugares em que você só tá ali para sustentar a tua dependência, digamos assim, nessas pessoas, se você não está sentindo prazer em estar com elas. Isso você coloca para tudo, né? Amigos, grupos, redes sociais, né? Projetos. Esse projeto está alinhado com o teu coração ou não? Para você seguir em frente com ele, ok? Olha para isso. Frase para você é de Brené Brown. Nos tornamos livres quando deixamos de competir e começamos a nos reconhecer, ok? Se Vênus está caminhando na sua casa 12, inconsciente, espiritualidade profunda, encerramentos, né? É a psique também, né? A sombra é autoabandono espiritual, dores do passado ocultas, né? Que voltam para serem observadas, medo de confiar na sua intuição, nas vozes que estão tentando te ajudar, tá? A dica prática aqui é descanse sem culpa, relaxe mais, medite mais, fique sem fazer nada mais, tá? Descanse, tira essa culpa do coração de precisar descansar, porque pode ser um chamado mesmo, né? Pode existir essa necessidade de se isolar às vezes um pouquinho, né? De descansar, dormir mais, tá? O silêncio também é fértil. Aquiete a mente, escute o que o silêncio está te dizendo. Rituais simples curam o invisível, vão te ajudar a curar tudo que você precisa. Aposte na simplicidade, sinta seu corpo, ok? Como é que você acende a luz aqui? É no silêncio que a alma floresce. Confie nele. Frase para você de Caroline Miss. A alma sempre sabe o caminho para a cura. O desafio é silenciar a mente o suficiente para ouvi-la. Ok? É isso, né? É por isso que
mais do que nunca, essa passagem de Vênus em Touro, ela nos convida a florescer com raízes, a enraizar o prazer, sustentar o valor e abrir a boca não para agradar, né, mas para encantar mesmo com a verdade, a sua verdade. Se Vênus nasceu do trauma e hoje caminha entre os signos como a deusa do amor, né, e da beleza, talvez ela só esteja nos mostrando que o amor que vale é o que passa pelo caos, né, e que escolhe florescer mesmo assim. Então observe onde Touro está no seu mapa e lembre-se, você não precisa ser perfeita ou perfeito, só precisa ser honesta ou honesto com o que você sente, ok? E caminhar no ritmo daquilo que tem valor de verdade para você. Vênus quer algo de você, que você escolha amar, o que sustenta a sua essência e deixar ir o que sustenta apenas ilusão, ok? Se esse vídeo tocou em você de alguma maneira, você já sabe, né? Curte que ajuda o canal, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui, né? Para continuar a sua jornada, essa jornada comigo. Aproveita para assistir também o último vídeo de Saturno e Netuno em Áries, que estão te dizendo, você não está atrasada ou atrasado, você está sendo iniciada ou iniciado de alguma forma, ok? Confia, assiste lá que você vai sentir, eu passei pelas mesmas coisas, ok? Porque aqui, astrologia não é só previsão, ela é iniciação. Gratidão por você ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo no seu coração e que a luz nos guie. Tchau!